Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E novamente a gente vem aqui, né, Euler, com mais um Conexão Japeri Responde, para a gente poder explicar algumas coisas que são necessárias. E aí, como já dá para ver aí embaixo, a gente está falando que o Copom manteve a taxa de juros nesse patamar absurdo. E aí a pergunta que a gente deixa aqui é o porquê, Euler. É isso que a gente precisa responder, né? É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma Conexão Responde. Né? A gente está aqui numa tentativa, num exercício de tentar entender o que pretende o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né? O que acontece? A gente já falou aqui várias vezes que essa não é a melhor saída para combater a inflação, seja ela qual for. Mas principalmente quando você não tem uma inflação ocasionada por uma demanda elevada, né? Que as pessoas estivessem comprando muito, a economia tivesse aquecida, né? Ainda assim não seria a melhor solução. Mas quando o caso não é esse, né? A gente tem uma inflação que não está ligada a uma alta demanda, isso se torna ainda mais grave. E o que acontece? A gente sabe que no mundo inteiro, primeiro, os bancos centrais, essa história de autonomia, independência, isso é uma falácia. Todos os bancos centrais do mundo, eles têm algum tipo de regulação, seja pelo presidente do país, seja via congressos, via o parlamento, ou ambos. Mas o que não existe é um banco central que ele não deva satisfação a nenhum tipo de ente governamental ligado a governo ou a poder legitimamente eleito. Até porque Banco Central, o presidente não é votado, né? Ele é escolhido por um conselho, então ele não pode ter essa autonomia. E o que está acontecendo aqui no nosso caso? Está se mantendo uma narrativa liberal, falaciosa e falsa, de que só mantendo o patamar dos juros elevados é que nós vamos conseguir reduzir o patamar da inflação, essa inflação que está acontecendo aqui no Brasil. Só que esses juros absurdos, e aí eu queria mostrar para vocês o gráfico, que vou botar aqui para a gente tem aqui, para vocês acompanharem, Selic, que é a taxa de juros, né, básica, versus nominal, né, versus o IPCA, que é o índice de preços ou a inflação. Vocês podem observar que ela vai ter essa inflação, né, ela vai começar a cair logo no início da pandemia, quando a pandemia surge aqui no Brasil, né, ela vai caindo a um patamar abaixo de 2%, 1,98%, se eu não me engano. E a taxa de juros, que já tinha o seu Roberto Campos Neto na época, né? Bolsonaro, presidente, acompanhou a queda da inflação e chegou a um patamar de 2% de inflação, sendo que logo em abril, quando o governo começa a pagar o auxílio emergencial e aquece a economia, né, já que as pessoas estavam em isolamento, por mais que ele não quisesse, ele acabou tendo que pagar o auxílio emergencial para as pessoas não morrerem de fome. Isso aqueceu a economia e a inflação começou a crescer até de uma forma bem acelerada, como vocês podem observar aqui. Só que ele, o presidente do Banco Central, ele não foi tão rápido. Ele demorou ainda, ele teve um gapzinho aqui, de mais ou menos 6 meses para começar a elevar a taxa de juros. Ou seja, ele deixou a inflação correr solta aqui durante um bom tempo e a gente ficou com juros reais negativos durante bastante tempo. A gente pode dizer que esses juros reais negativos ficaram até janeiro, praticamente dezembro, janeiro de 22, quando a taxa de juros ultrapassa a inflação e aí a inflação começa a ceder, né, já lá para, digamos assim, março ou abril de 2022, e a gente tem agora ele mantendo já desde agosto de 2022 até o dia de hoje, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, praticamente 8 meses, mantendo a taxa de juros no patamar mais elevado,
o que leva o Brasil à maior taxa de juros real, que é esses 8% aqui, que, além de ser a maior taxa de juros real do mundo, tá? Ela está acima da inflação 3% praticamente. Então, isso demonstra, e aí a gente pode voltar, o quão sem sentido ou no sense é essa taxa de juros. Por quê? Além dela já ter cumprido a função dela, que era de fazer com que a inflação ela recuasse, manter essa taxa de juros no patamar que está se mantendo, ela só traz duas coisas. Ela atravanca o crescimento e desenvolvimento econômico, como a gente já falou aqui várias vezes, porque não permite o investimento produtivo, tá? Não permite o investimento produtivo. Aliás, não é por acaso que várias entidades industriais e do comércio estão indignadas com essa manutenção dessa taxa de juros, e ela beneficia o setor financeiro, né? A burguesia financista, a burguesia que já vem desde os anos 90 sendo o bloco de poder mais forte na correlação de forças político-econômica, que vem sendo favorecido com um presidente do Banco Central, da Faria Lima, um cara que está ali, um neoliberal, está ali dizendo que não é político, que é técnico, mas é mentira, porque ele está, ao mesmo tempo, sabotando um governo ao qual ele é oposição, né? Uma vez que ele foi colocado lá pelo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele está favorecendo os rentistas que não produzem nada, os banqueiros, né, e os especuladores que trazem a moeda podre externa para cá. Por que é moeda podre? Porque é um investimento não produtivo que não vai gerar emprego, que não vai aquecer a economia e que, no primeiro sinal de maior ganho nos Estados Unidos, que acabaram de elevar a sua taxa de juros, hoje, inclusive, em mais 0,25%, vão levar o seu dinheiro para lá, porque lá é mais garantido. E, mesmo assim, mesmo chegando a 5%, os Estados Unidos ainda continuam com a taxa de juros negativa. É isso. Bem, eu quero lembrar para todo mundo, esse daqui é um corte do Conexão de API, né? Então, eu quero lembrar para todo mundo, para você poder curtir a gente, seguir a gente e ver mais canais nossos aqui, mais programas nossos que a gente sempre tem. E lembrar que toda quinta-feira a gente está às 9... Não, isso aí, às 9h45, ao vivo, para vocês poderem seguir a gente. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.